Eu sou o Flávio Oliveira, eu sou sócio e cofundador, da EasyTool, que é uma plataforma de aprendizagem simples, sem nenhum tipo de frição de usabilidade, levando em consideração que o público que a gente atua é um público que pode ser não nativo tecnológico. Além de ser um público não nativo tecnológico, eu posso estar falando com um público que tem um baixo letramento, seja digital ou cognitivo. Então pessoas que falam, como que eu posso garantir que todas as pessoas estejam na mesma página, usando uma mesma plataforma? Uma plataforma simples, fluida, natural e o melhor, popular. Leonardo, Ricardo, muito obrigada pela participação de vocês, a presença aqui. Hoje a gente vai falar sobre a EasyTool. O Flávio se apresentou aí pra gente, e a EasyTool é uma startup que desenvolveu uma ferramenta de aprendizagem com recursos diferentes, né? A EasyTool, ela nasceu num momento muito difícil na vida de toda a humanidade, de todo o planeta. Foi no comecinho da pandemia. E essa provocação até faz sentido eu contar um pouco para vocês, porque a minha sócia, ela também é minha sócia na vida, é minha esposa, né? E eu sempre comentava com ela o seguinte, falei, puxa vida, por 25 anos eu atuei implementando universidades corporativas, então esse era o meu expertise durante toda a minha trajetória profissional. E eu sempre fazia um comentário para ela, eu falava, olha, eu sei onde existe o problema, sei como resolver, só que tem uma questão, eu não sei, eu não tenho tempo para conseguir atuar nesse cenário. E isso foi desenrolando por muito tempo. Quando chegou a pandemia, ela fez uma provocação meio sarcástica, né? Foi aquele sorriso meio irônico. Se te faltava tempo, agora chegou a hora, né? Então a EasyTool, ela nasceu de uma dor, né, que é a dor de garantir que todas as pessoas fiquem na mesma página para melhorar a sua performance. E além de melhorar a sua performance, naturalmente vai melhorar a produtividade dela. Queria pontuar algumas questões aqui, até para a gente analisar o modelo de negócio dele mesmo. Ele fala, num primeiro momento, que ele usou o conhecimento de trabalho dele, né, a experiência que ele já tinha aí no ramo de educação durante alguns anos, a provocação da esposa, que hoje é sócia dele também, durante a pandemia, e ele fala muito, ele bate muito nessa tecla que ele queria promover inclusão, empoderamento, né? E aí eu queria ver com vocês, assim, no caso dele, ele contando a história dele, como ele começou, e a experiência de vocês acompanhando essas startups, como iniciar uma startup, assim, o que vocês veem no dia a dia aí de vocês? Legal. Eu acho que são vários aspectos, né? O primeiro deles é o perfil da pessoa empreendedora. Você ter um perfil técnico, um perfil mais voltado a vendas, você também precisa se cercar de outras pessoas para ter uma equipe complementar, né? Então, seja uma pessoa de marketing, seja uma pessoa de vendas ou de programação, essas três pessoas precisam estar numa equipe para poder formatar uma startup de sucesso. Só um ponto, nada impede de ser um solo founder, que a gente fala, né? Então, somente o empreendedor ali trabalhando com as coisas no dia a dia. Só que essa pessoa ela vai ter que ter várias expertises, várias habilidades no dia a dia. Por exemplo, vai ter que vender, vai ter que trabalhar em cima de produto, vai ter que trabalhar em cima de financeiro. Então, nada impede de alguém trabalhar com tudo isso, mas ela vai ter que certificar que ela tem essas habilidades para conseguir executar isso no dia a dia, né? E no caso do Flávio, ele é essa pessoa engajada, né? Que tem o que a gente chama de sangue nos olhos, né? Exato. Ele vai para frente, ele vai para cima e ele quer ver acontecer. E para uma ideia sair da cabeça e transformar numa startup, ela tem diversos estágios, né? Desde a concepção, que muitas vezes você vai mudando ao longo da história, mas ela está muito relacionada com uma experiência ruim que você teve e que aquilo você sabe que você pode fazer melhor através de uma tecnologia no centro dessa startup. Exato. E acho que ali no caso, como ele tem uma experiência muito grande na área de educação corporativa, ele via aquilo acontecendo. Então, ele buscou trazer uma solução que pudesse ampliar, democratizar o acesso à educação.
Então, quando você fala de plataformas, tem muita gente que não tem condições, talvez até ele fala de letramento, né? Acho que de condições de acessar esse tipo de solução. E aí ele trouxe a solução dele para aquilo que está inserido no dia a dia das pessoas. Então, ele começou com o WhatsApp, depois ele levou para outras plataformas de mensagem, como o Telegram, entre outras. Só que o WhatsApp, hoje, ele faz parte ali de basicamente 95% da população. Então é muito fácil você acessar e qualquer pessoa, mesmo sem grande educação, consegue acessar um vídeo e entender aquilo que está acontecendo. Então a solução dele foi muito boa nesse sentido, de trazer para algo que já está inserido no dia a dia das pessoas, uma forma delas terem acesso a conhecimento, acesso a uma série de habilidades que elas podem se desenvolver com isso. A nossa solução é uma solução muito simples. A gente costuma brincar que o mais alto grau da simplicidade é o que a gente está buscando. Então é entender que hoje nós somos uma plataforma de aprendizagem, né, focado sempre para o cenário corporativo, então é um SaaS B2B2C, então é um software como serviço, né, que é para oferecer para a empresa, e a empresa sim oferece para os seus colaboradores ou para o seu público. E quando a gente entra nessa seara, cabe muito um ponto de observação, que é o seguinte: existem N plataformas de aprendizagem, muito boas por sinal, né? Tecnicamente falando, existem plataformas fantásticas, né? Em contrapartida, existem conteúdos também muito bem construídos por designers instrucionais, né, com profissionalismo acentuadíssimo. E mesmo assim, durante esses 25 anos que eu comentei, né, da minha trajetória profissional, eu identifiquei que mesmo com plataformas muito boas e com conteúdos muito bem feitos, ainda existia uma lacuna da falta de engajamento. Então a EasyTool nasceu exatamente para tratar essa lacuna, a falta de engajamento. Falando ainda no início, o Flávio ele fala muito da trajetória dele e como o Sebrae acompanhou desde o início, né, os programas que ele participou. Ele falou, inclusive, que no início ele tinha a ideia de fazer o B2C, né, que seria a venda direto para o consumidor, e que nesse processo, nessa validação, foi o Sebrae quem deu esse direcionamento para ele. E aí, vocês também, como têm esse contato com as startups, conhecem os programas, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre eles, né? O Sebrae atua com 3 grandes programas e que retrata exatamente as 3 grandes fases de uma startup. A fase de ideação, a fase de validação e a fase de tração, aceleração e crescimento. Para essas 3 grandes pedaços, etapas aí de uma startup, a gente responde com 3 grandes programas. O Spark, na ideação, o Start na validação e o Speed, que é a aceleração para crescimento e tração e até mesmo investimento. Ele, com o Sebrae, ele passou por essas etapas, né? A gente acabou atuando muito mais ali na parte da aceleração, mas pelo histórico que a gente tem com ele buscou essa validação primeiro com o B2C, né? Uma venda direta ao consumidor. Mas o que acontece? Quando a gente vende direto ao consumidor, é um modelo de negócio de uma startup que ele exige muito investimento na parte de marketing para conseguir trazer clientes. E isso, às vezes, dependendo das condições financeiras do empreendedor, pode inviabilizar. Então, o modelo de B2C ele é mais interessante porque você consegue, tudo bem, existe uma negociação que é um pouco mais demorada, mas quando você consegue um contrato, ele traz uma receita muito grande para a empresa e dá uma previsibilidade e uma segurança para o dia a dia da empresa. Então, isso que foi visto durante essa validação dele, né? Ele dependeria de investimento para conseguir atingir muita gente, aí ele viu que a solução cabia para empresas e aí ele migrou e ele começou, à medida do possível ali, trabalhando para vender para essas empresas e acabou dando certo. Então a nossa plataforma ela roda em cima de soluções de mensageria, WhatsApp, WeChat, Telegram, Slack, Teams, RCS, qualquer uma dessas mensagerias. Eu vou sempre falar muito do WhatsApp por conta da popularidade dele, né? Mas é exatamente isso que a gente está propondo.
A gente costuma brincar chamando de nós vamos onde os usuários já estão, que é o habitat natural deles, né? E o nosso habitat natural. Porque quantas vezes a gente encontra pessoas que têm grandes dificuldades cognitivas ou talvez não sejam nem analfabetos, não é que eles não sejam analfabetos funcionais, mas eles não são nativos tecnológicos. Então o fato de não ser nativo tecnológico, eu falo, instala esse aplicativo e faz o seu login, isso já pode representar algum grau de dificuldade. Agora, se a gente vai onde ele já está, no WhatsApp, por exemplo, e para que ele garanta que ele vai navegar naquele ambiente, navegar naquele cenário, e vai tirar todas as suas dúvidas, recebendo conteúdos direto ao ponto, a gente é muito mais assertivo. Então, explicando como funciona a plataforma, imagina o seguinte, eu matriculo milhares de usuários numa trilha de aprendizagem e essa trilha vai ser, ela vai estar recebendo conteúdo, essa pessoa vai estar recebendo conteúdo por meio do WhatsApp. Mas se porventura surgir algum tipo de dúvida, basta enviar uma mensagem de voz pelo mesmo canal, como se estivesse falando com um amigo, com um parente, do mesmo jeitinho, sem se preocupar da forma que essa pergunta está sendo feita, e a gente vai devolver um conteúdo direto ao ponto para sanar a dúvida dela. E esse processo de resposta às dúvidas, ele tem três camadas. A primeira camada é automatizada, então a gente tem algumas IAs, né, algumas inteligências artificiais nos bastidores para garantir que nós sejamos assertivos e tem mais um detalhe, é garantir também que se porventura a resposta não for satisfatória para a dúvida proposta, a gente pode integrar a solução ao ambiente generativo do cliente. Então entenda, você é usuária da empresa Sebrae, né? E fala, puxa, tô com uma dúvida, eu aqui no Sebrae tô com uma dúvida, me matriculei aqui num curso, tô recebendo uma série de conteúdos. Quando eu tiro as minhas dúvidas aqui, por meio de mensagem de voz, bate ali no cenário automatizado e me devolve uma pílula, um breve vídeo de 30 segundos que seja, e sana a minha dúvida imediatamente. Mas se porventura eu tô consumindo um vídeo de 3 minutos, e esse vídeo de 3 minutos, quando eu levanto uma dúvida e a resposta tiver só 30 segundos, eu não vou devolver um vídeo de 3 minutos para a pessoa. Então o que eu faço? Nós temos uma IA que ela refaciona o vídeo para devolver esse trecho de 30 segundos para ser direto ao ponto. E ele fala muito desse diferencial, porque ele frisa no vídeo, né, que existem as plataformas, já existiam plataformas que fazem o que ele faz, e que eram inclusive plataformas muito boas, com conteúdos bons, mas que ele tem o diferencial, que é esse uso do WhatsApp, é aproximar, que ele conseguiu resolver uma dor, né? E aí, assim, aproveitando o gancho do que você falou também, como é que a gente orienta ele e o pulo do gato, né? Para achar esse aí que fez dele o diferente dentro de tantas outras que já existiam. Eu acredito que para cada etapa desses programas que eu citei, existe uma metodologia associada. Então, para ideação a gente usa brainstorm, conversas com clientes ou potenciais clientes. Na fase de validação você tem pesquisa, você tem o próprio Canvas, que é uma metodologia que você vai colando os post-its em 9 blocos para você montar de forma rápida e errar de forma rápida também, né? Mas para que tenha sucesso. Então, na fase mais posterior, a gente tem metodologia como Job to be Done, que você vai enxergar como que aquele cliente está fazendo aquilo, vai imergir dentro do universo desse cliente para poder alavancar as vendas em metodologias também, como, por exemplo, receita previsível. Então, eu acredito que vai muito de cada etapa ter essas metodologias. Exato, e isso é algo que já estava inserido nele, porque ele já atuava nesse mercado. Então, com essas metodologias, ele conseguiu entender melhor o tipo de cliente que ele ia atender. Um diferencial muito grande da solução dele tudo bem, existem diversas plataformas de educação corporativa, mas uma coisa que contava muito era a falta de engajamento dos clientes ali. Então, você está vendendo para uma empresa, os funcionários dessa empresa nem sempre assistiam a esses cursos. E o que ele veio buscar é justamente isso, através de uma plataforma de um acesso simples, trazer um conteúdo que é importante para o dia a dia, mas que as pessoas pudessem assistir isso efetivamente. Então,
ele buscou esse diferencial e acho que foi um acerto porque a gente percebe no dia a dia, nem sempre a gente consegue assistir os cursos que a gente precisa, né? Uma cobrança diferente. Se tem até 1000, quanto maior for o número de usuários, menor é o custo de treinamento por usuário. Então, quanto maior aumenta o número de usuários, menor é esse custo. O que isso significa? Que a gente provoca e promove, estimula que essa empresa ofereça para o maior número de pessoas possível. Então, quanto maior for o número de usuários que consomem a solução, menor é o custo que ela paga individualmente. Né? E isso também promove muito, principalmente, franqueadoras, né? Porque tem a obrigatoriedade de padronizar o conhecimento para toda a rede franqueada, então a gente consegue ser muito assertivo. Público agro, nós fomos muito assertivos com o público agro, porque a gente está lidando com um público que por muitas vezes tinha essa limitação técnica que a gente falou há pouco, né, de não estou conseguindo navegar bem nessa solução porque achei ela muito complexa, é uma solução que acaba explorando muito e eu não preciso de tudo isso, né, ou algo do gênero. Agora o mais importante e que foi mais assertivo, que isso até me deixa com o coração quentinho, é quando eu falo com o público de facilities, que é um público, eu estou falando do pessoal da limpeza, do pessoal da recepção, seguranças. Então estou lidando com um público que por muitas vezes eles têm receio de expor a sua vulnerabilidade de aprendizagem, porque ela, de forma muito distorcida, quando ela sinaliza essa dificuldade que teve para consumir algum tipo de conteúdo, as pessoas sinalizam, falando, puxa, eu vou demitir essa pessoa. Então, ao invés de ela receber apoio, ela acaba sendo demitida. E ele fala também que a plataforma roda essas soluções de mensageria, fala do uso da IA, né, como ajudou também, se tornou a facilitadora de aprendizagem. E aí, minha gente, inteligência artificial, né? Muitas empresas, muitas startups têm usado. Como é que está essa questão aí da IA nesse universo? Eu acho que a utilização da IA virou obrigatório. Ou você tem uma startup de IA, ou você faz uso dessa tecnologia para ganhar maior escala, porque ela veio para ficar e ela veio muito no sentido de substituir processos que se tem como rotinas ou que se tem como repetições. E a partir do momento que você coloca uma IA, você reduz a carga de trabalho dos funcionários para algo mais preciso, algo mais inteligente, como é a inteligência artificial. E a inteligência artificial ajuda até na questão de validação de início, né? Então, antigamente, tinha muita gente que dependia de desenvolvimento, de fazer algo mais robusto para poder oferecer para o mercado, e com o tempo foi percebendo que não é bem assim. Então, o ideal é fazer algo mais simples para testar e ir validando e iterando aquilo, né? Iteração que a gente fala, à medida que você faz uma pequena parte, verifica se aquilo tem viabilidade ou não, se o cliente gosta, e depois você volta para aprimorar e vai mantendo esse ciclo continuamente. A inteligência artificial está na moda, né? Então a gente tem que tomar cuidado o que é efetivamente factível no dia a dia da empresa e o que ainda está em validação, porque é uma tecnologia que ainda está em validação. Mas muita coisa já está sendo usada por empresas e acaba ajustando quando são processos mais burocráticos, mais rotineiros, operacionais. Então a inteligência artificial acaba auxiliando nesses aspectos. E a inteligência artificial você precisa ensiná-la a fazer, então não dá para deixar ela sozinha fazendo tudo. No início você vai ter que acompanhar e entender se aquela IA está respondendo às expectativas, para depois deixar o processo mais fluido, mais automatizado. A nossa solução hoje, ela não leva apenas performance, produtividade e lucratividade. Ela leva empoderamento, ela melhora a autoestima da pessoa, porque ela vai se sentir muito empoderada, vai se sentir mais segura, vai se sentir mais preparada. E isso no momento que ela mais precisa. Então, eu acho que a assertividade está justamente em garantir que a gente está falando de uma série de tecnologias aqui, mas o usuário, para ele não precisa saber nada disso, porque a gente só quer que seja simples para ele, só quer que seja fácil, é só isso. E
E se você parar para pensar friamente, a nossa solução hoje ela é inclusiva. Outras plataformas, elas se adequam para serem inclusivas. A EasyTool ela nasceu sendo inclusiva, porque a gente nasceu garantindo que do mais alto executivo até o chão de fábrica, todos falem a mesma língua. Todos consigam consumir conteúdos que melhorem a sua performance, que melhorem a sua atividade, sem nenhum tipo de frição de usabilidade. Então, nós já nascemos considerando esse problema da falta de engajamento, né? Esse problema que as pessoas não engajavam por protecionismo, por respeitar ali o seu momento, a sua vulnerabilidade de aprendizagem, a sua vulnerabilidade cognitiva, e agora não precisa mais, porque ela vai estar falando num canal muito simples, um canal fluido e que ela já navega de braçada. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente fala de startup, a gente está falando muito das características principais de uma startup. É que você tendo a tecnologia no core dela, no centro dela, e tendo outras características como escala, repetitível e disruptiva, isso transforma o ambiente, né? Quando você fala de escala, cada 1 milhão de pessoas que você coloca dentro dessa tecnologia, você provavelmente vai ter que comprar um equipamento a mais para suprir a necessidade do próximo 1 milhão de usuários. Então, quando a gente fala de custo, de escala, é exatamente isso. Você não tem um reflexo tão grande no preço a partir do momento que o teu crescimento de tecnologia, ele não se torna tão caro. Então, eu coloco mais um servidor e vou atender mais 1 milhão. Enquanto os custos fixos de iluminação, funcionários e assim por diante, eles permanecem o mesmo. Então, é uma característica bastante vantajosa para a inclusão que reflete no preço da solução, a partir do momento que você tem um quantitativo considerável para atendimento. Exato. E a parte da diversidade, acho que a gente até trouxe um pouquinho disso, de facilitar o acesso para pessoas em gerais, assim. Então, por exemplo, ele está atendendo uma grande empresa. Nessa empresa vão assistir esses cursos, desde os executivos, as pessoas ali de chão de fábrica, pessoal da limpeza. Então, é algo que é acessível a qualquer público dentro dessa empresa que está sendo atendida. Então, vai facilitar a transmissão desse conhecimento para diversas pessoas que antes talvez nem tivessem acesso a isso, né? Eu acho que é uma questão de repetição também, né? Você deu certo na parte de educação, você consegue repetir esse modelo para o agro, repetir esse modelo para a indústria, que é um pouco que o Léo está trazendo. Tem um ponto que eu prezo muito, que é garantir que o maior número de pessoas possa ser beneficiado com a nossa solução, né? Então, hoje nós já impactamos positivamente mais de 95 mil usuários. E a nossa pretensão, num breve espaço de tempo, talvez, eu estou falando de coisa de 3, 5 anos, é conseguir garantir que mais de 5 milhões de pessoas acessem esse conteúdo. E qual foi a nossa estratégia para garantir que a gente consiga ter um saldo tão grande de número de usuários? A gente está atuando em clientes, né, que têm uma alta volumetria de usuários e que estão muito aderentes à nossa solução. E o Sebrae nos acompanha desde o momento zero. O Sebrae talvez me conheça, talvez conheça a EasyTool mais do que nós mesmos. Por quê? Porque em cada etapa da EasyTool eles estavam do lado. Então eles nos apoiaram para validar a nossa solução, eles nos apoiaram para pivotar quando a nossa decisão inicial era fazer um B2C, era oferecer para o cliente na ponta, e isso financeiramente não era sustentável. Então eles nos ajudaram muito a enxergar essas possíveis armadilhas, né, que muitas empresas acabam não vingando por não ter essas estratégias bem definidas logo no início. Tem um aspecto que eu sou muito grato também, que é a questão do Product Market Fit, né? Então é garantir que nós enxerguemos quem são realmente os nossos clientes ideais. Em programas que nós participamos no Sebrae, a gente conseguiu enxergar tudo isso. Então, hoje eu sei que o Sebrae ele tem uma estrutura de 3 pilares, que é o Start, o Speed e o Growth. Na época, não tinham esses nomes, eram outros nomes, eu não vou me recordar agora no detalhe,
mas nós passamos por todos eles. Em cada um, o Sebrae colaborou de alguma maneira muito rica, muito poderosa. Né? Então nós somos eternamente gratos, né, por tudo que o Sebrae nos fez e tem feito. Eu vou te falar por que ainda tem feito. Nós acabamos de ser aportados, né, por um grupo que se chama Inova Startups. E um dos principais pilares da Inova Startups é o Sebrae. Então o Sebrae continua na nossa vida até no momento do aporte. Obrigada, então, pela participação, Leonardo, Ricardo. E se você já tem uma startup ou quer começar uma startup, vem com a gente aqui no Sebrae São Paulo. Você pode procurar o nosso escritório regional, são 33 espalhados pelo estado de São Paulo, mais os pontos de atendimento Sebrae aqui nas cidades onde não tem escritório regional. E para conhecer mais os programas, você ainda pode acessar a rede social do nosso programa para startups, que é o Sebrae for Startups, tá bom? E é isso, gente. Obrigada, viu? Maravilha. Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.